Rapaziada, o Marcos Braz deu uma risada que mandou o papo na lata lá sobre o Maicon do Corinthians, né? Caramba, vamos dar uma olhada aqui no que ele falou? Tarde. Queria levantar a bola para vocês falarem um pouco mais sobre a negociação com o Maicon, né? O atleta optou por ficar no Corinthians, mas... Optou por onde? Por Isso ficar... é o que você está falando, né? E que noticiou. Só para deixar claro. Não, tranquilo. Só para deixar claro. Tranquilo. O atleta... Ele levou pro coração aqui, o Marcos Braz ficou chateadaço. Ficará no Corinthians, pelo menos nesse primeiro semestre. Melhorou. E teve proposta, não teve proposta? Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta para o Shakhtar. E a proposta foi recusada. É difícil, aí para quem acompanha a gente aqui há 5 anos, 5 anos e 3 meses, a gente fazer uma proposta em que, por um clube, em que não tenha sido bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Certo? Não estou mais na fase de menino nem de amador. Se a gente fez a proposta para o Shakhtar, é que as coisas andaram bem na outra ponta. Certo? O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo. Esse sim, esse negou. E a gente, por razões internas aqui, a gente entendeu que não deveria ou que poderia fazer uma contraproposta. O tempo foi passando, a gente tinha a situação do prazo do dia 7 e o Flamengo não avançou nesta negociação, em que, em função também da demora que a gente se perdeu, posso falar dessa maneira, perdeu muito tempo em relação ao Ortiz. Enfim, então foi isso que aconteceu. Mas eu te respondi, contribuí, mas não vou falar mais do assunto. Não quero falar de assunto de jogador que eu não contratei. Mas a narrativa de São Paulo lá é editada. Para não eu não sei, a gente mandou a proposta para o 19. Por razões óbvias, não deve ter sido recusada no dia 19. Tem fuso horário, tem... A proposta tinha... Exatamente. Tinha 48 horas de validade. Entendeu? Então, enfim, mas é um assunto que desejo boa sorte para o Corinthians, para o Maicon. Agora, não procede aquela narrativa em que estão querendo atribuir lá pelos setoristas que cobrem o Corinthians. Mas está bem, é do jogo. O setorista tem que ficar, teoricamente, tem que ficar bem lá. Mas vamos embora, segue. Marcos Pinda, boa tarde. Thiago Lima do GE. Peraí, deixa eu não estou aguentando. Como é que eu vou fazer uma proposta para um time, depois de tanto tempo aqui, em que eu acho que já as coisas já não tinham sido bem adiantadas? Tem que ser muito menino, tem que ser muito amador para você não fazer a situação inversa. Até porque, se vocês pegarem aí todas as apresentações aí, você vai ver um negocinho. Desde quando eu falei com o Marcos, desde quando eu falei com o Bruno, sempre os jogadores que se apresentam assim, porque isso aqui é o que a gente faz. Primeira coisa que a gente faz é saber se o jogador quer ou se tem a possibilidade de escolha de vir para cá, porque às vezes é uma escolha de vida, não é só a escolha esportiva. O jogador, quando está fora, às vezes o jogador está em São Paulo, tem criança na escola, tem criança adaptada, a gente não sabe, às vezes. Então, a gente sempre tem esse cuidado, e sempre, eu acho que sempre deu certo aqui, lógico, a gente tem um poderio aqui da força do Flamengo, da força financeira, mas existem muitos jogadores que a gente traz aqui também em relação a que a gente faz da maneira correta. Cara, o Marcos Braz realmente ficou ofendido com isso aqui, né? Caraca, o Marcos Braz levou pro coração aqui essa parada aqui que falaram, né? Essa parada aqui que falaram de que o Maicon decidiu ficar no Corinthians, sendo que ele deixou bem claro que o Maicon queria sim ir pro Flamengo
E quem não aceitou a proposta foi o Shakhtar, né? Depois eu dei uma olhada lá lá no Flow, o pessoal falando isso também, eu achei engraçado, olha. Aí, Flamengo vai dar 6 milhões de euros pro Maicon. Aí depois vem a notícia. O Corinthians vai cobrir. Vai, cara, a gente tá num hospício, não é possível, né? Sim. Hospício. Todo mundo louco. Eu sabia o que era mais maluco. Se era o Flamengo querer dar 6 milhões de euros no Maicon ou o Corinthians querer cobrir isso pra manter o Maicon. É loucura, total loucura. E aí, né, ficou essa coisa toda lá, e aí a informação que tinha que isso chegou no Corinthians foi como uma bomba, porque o Kroos reclama do Maicon o tempo inteiro, mas o Corinthians não tem jogador, pô. Perdeu o Maicon agora, porque a janela fechando, né? Seria uma merda também pro Corinthians, né? E que o Tite pediu o Maicon e tal, que a gente não duvida, que talvez ele tenha pedido e tal. Aí, né, parece que passou um tempo e aí o Corinthians convenceu o Maicon a ficar lá e não falou mais nada do Flamengo. Aí depois foi apurado mais coisas e aí a verdade dessa história a gente não vai saber nunca, tá? Falou que o Flamengo teria feito uma proposta no início da janela pro Shakhtar de 3 milhões de euros pelo Maicon. Então houve esse interesse realmente. E o Shakhtar negou 3 milhões de euros, tá? Essa era a situação. E aí o Maicon decidiu ficar no Corinthians. Ao mesmo tempo que isso estava rolando, vazou assim, né? Magicamente, que o Corinthians deve ao Maicon mais ou menos 1 ano de direito de imagem que ele não recebe, que isso representa mais ou menos 40% do salário do Maicon. Dentre outros 12 jogadores. Dentre outros 12 jogadores. Aí saiu essa informação também. Mas é aquela, né? Coisa que todo mundo já suspeitava. Esse papo de que o herói que não foi. Porque assim, Dava, não sei se você tá vendo aí, mas agora o Maicon é o herói. Sim? Nossa, ele negou o Flamengo dos melhores e aí cai por terra, né? Mais uma, o que eu acho muito difícil, porque até tem uma entrevista pro Maicon, se eu não me engano, é pro Pedro Ramiro. Que ele tá falando, se chegar uma proposta aí de algum outro clube, já dando uma pré-desculpa. Porque ele não quer voltar de jeito nenhum pra Ucrânia. E se o Corinthians conseguir comprar ele, vai pra quem pague. Sim, pros que ficaram aí criando o super-herói, o Superman do Corinthians, tomem essa pedrada aí. Agora, com todo respeito, o Maicon não é melhor que o Pulgar, o Maicon não é melhor que o Arrascaeta, o Maicon não é melhor que o De La Cruz, o Maicon não é melhor do que o Thiago Maia. Então eu não entendi, Dava. Quando isso surgiu, eu falei, caralho, mas por que cacetes o Flamengo quer o Maicon? Você tá querendo ajudar o Corinthians, é isso? Porque independente se não tem jogador à altura, Dava, se livrar de um salário alto e de um jogador que não vinha rendendo em campo, seria ótimo. É a mesma situação do Rojas. Não, é um bom jogador? É. Só que lá dentro do Corinthians tava jogando porra nenhuma, um salário altíssimo, vazou, dentro de campo vai fazer 0 falta. Apesar de que tem os que acham que ele tá indo muito bem, de que ele é uma peça fundamental, eu realmente vou ter que ligar a TV e ver de novo os jogos, porque eu não consigo enxergar isso. O que eu vejo é um Michael Rapace de 1 metro do lado dele. Enfim, né? Então, quem tá reclamando deve ser à toa, né? A gente deve, sei lá, odiar o Corinthians e reclamar à toa. Agora, eu também não entendi. O que eu pensei que pudesse ser o Corinthians vive uma situação tão ruim, né? Eu não duvido dessa ligação que o Tite possa ter com o Michael e quis levar ele pra lá. Sim. Agora, é o que você falou, né? A gente nunca vai saber a realidade, porque você vê o Marcos Braz falando, é um negócio de ironia, fala e não diz nada, aí demora, eu não sou amador, fizemos lá atrás e tal. Sei lá. Bom, ele fica no Corinthians, pra infelicidade de alguns e felicidade de outros, é verdade. E é isso, né? Vai ficar lá, o grande herói corintiano. Porque assim, o que acontece? O que saiu dessa história concreto? Concreto é que Michael e seu empresário saíram de uma reunião com o Augusto e a galera lá do Corinthians com um acordo pra pagar os direitos de imagem dele. Tá. Então, que tá atrasado, não é isso? Quase 1 ano. Que isso, eu pensei que era meses. Pois é, e não só Tipo, 3 tem vários meses, outros jogadores. tá? Não, eram 11 meses. Caralho. E o que foi falado é o quê? Talvez, e aí isso é uma coisa que acontece muito no futebol brasileiro, tá? O empresário, já de saco cheio de não receber o pedaço dele aí desse dinheiro do Maicon, sabendo dessa situação... Porque assim, cara, sabe o que é louco, Kroos? Essa entrevista que o Maicon deu, essa aí, que na época ninguém ligou, parecia muito premeditado essa porra. Claro, pô. Não parecia, Claro. cara, Uma parecia muito... movimentação no tabuleiro, Ele falou né? exatamente uma negociação em andamento. Isso. Sim, É tudo com que ele outras fala ali. palavras. Porque Exato. realmente, o Marcos Braz confirma isso, mas foi apurado pelos jornalistas, que teve uma proposta do Flamengo para o Shakhtar lá atrás, no início da janela, que o Shakhtar não aceitou e o Flamengo foi outra coisa. O que ele dá a entender é isso. Sim. Houve, mas faz muito tempo. E não é um bagulho de agora. O que não parece Então, pelo que o sim, jogador tá falando. E aí doideira. o empresário do Michael talvez, chegou pro Michael, vamos fazer um negócio aqui pra gente ver se eles pagam a gente? Parece que foi isso.
sabe? E E aí... não vai funcionar. Porque assim, isso que o Marcos Você Braz... acha o quê? Que Vai vai sumonar pagar, o né? dinheiro aqui. Vão falar que vão pagar, mas pagar... Pois é. E aí, né, uma coisa, isso que o Marcos Braz falou, e realmente, se você for ver nas negociações passadas, o Flamengo realmente tem uma política de se acertar com o jogador primeiro, entende? O De La Cruz fez assim, todo mundo, todos os Ortiz jogadores... agora, né? Ortiz foi agora, já tratou esse tackle Ortiz, aí vamos ver como é que vai... Então, eles fazem realmente isso. Então, o que aconteceu foi isso, e ninguém mudou de lugar, né? Tá todo mundo parado aí. Eu, pelo menos, obrigado. Augusto Melo, papai Augusto Melo fez a boa pra nós aí, o Marcos fica por lá mesmo. Fez nada. Só eu deu não uma quero- E palavra. quando ficar 9 rodadas sem Arrascaeta, sem Pulgar, sem De La Bota os Cruz... moleques da base. Santos, Caralho, vambora. que nível esse do Maicon, hein, velho? Vou te Caraca, falar. vai ser 9 rodadas? 9 rodadas. 9 rodadas. É isso, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você achou aí, se você tá feliz que o Maicon ficou no Corinthians, mas claramente aquela narrativa de que o Maicon é o herói do Corinthians que decidiu ficar no Corinthians não é uma narrativa correta, né, pessoal? Mas, enfim. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Deixa aquele seu like aí, é nóis, tamo junto, valeu e até o próximo.